Irmãos, da mensagem hoje é um lugar chamado refúgio. Um lugar chamado refúgio. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 91. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no Salmo de número 91. Salmo 91. Diz aí: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Até aí. O Salmo 91 é o salmo característico daqueles momentos ou daquelas casas que tem uma Bíblia grande, ou no trabalho que tem uma Bíblia grande, as pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam ela aberta no Salmo 91, porque grande parte das pessoas acreditam que, por ser uma grande promessa de refúgio, tendo Deus como refúgio, protetor, que evita as calamidades, então o fato de manter a Bíblia aberta no Salmo 91 pode romper com as barreiras do mal, afastar o mal olhado, acabar com as crises espirituais e até mesmo impedir que as adversidades cheguem até a nossa casa. Muitas pessoas, particularmente a casa onde eu fui criado, tinha o Salmo 91 aberto como forma de espantar as coisas ruins, de nos livrar das intempéries da vida. Entretanto, o Salmo 91 aberto, ele não faz nada. Aberto por si só, não faz nada. O Salmo 91 só aberto nessa página, por mais amarela que ela esteja, por estar ali há tempos aberto, não resolve problemas, não resolve conflitos, não impede o mal, não pode servir como escudo de proteção para as adversidades da vida. O fato que nos leva a crer que o Salmo 91 nos ensina a respeito de um refúgio, não é o que o torna um grande potencial mágico inibidor dos nossos problemas. Mas é quando nós aprendemos os conceitos e os valores do Salmo 91 e aplicamos na nossa vida, aí nós contamos com um grande favor de Deus. E nós somos transportados para um lugar chamado refúgio. E é isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Eu quero compartilhar que o Deus a quem nós servimos é esse lugar. É um lugar que nós podemos encontrar um verdadeiro refúgio. Então nós vamos essa noite
fazer a exposição do Salmo 91, nós vamos lendo o Salmo e vamos entendendo o que de fato o salmista quer nos ensinar. Nós precisamos lembrar que o escritor do Salmo 91, que nós não sabemos quem foi, pode ter sido Davi, que era o rei guerreiro, pode ter sido escrito por Moisés, que também tem salmos designados como de escrita de Moisés, e também pode ter sido de um dos filhos de Corá, que eram os escritores dos salmos e que escreveram muitos dos salmos de Israel, que estão aí na minha Bíblia, na sua Bíblia. Mas nós não sabemos quem foi. Nós sabemos que foi um judeu do Antigo Testamento, que estava na Antiga Aliança e que entendia Deus conforme o Deus que se manifestou no Antigo Testamento. E ele não era só alguém que entendia Deus a partir da revelação do Antigo Testamento. Ele era um profundo poeta. É alguém que está escrevendo a respeito de Deus, do seu relacionamento com Deus, do momento que está passando, daquilo que está enfrentando, tudo em tom de poesia. Portanto, nós precisamos entender o que o poeta, nesse sentido, está querendo nos ensinar com o seu cântico, com aquilo que os israelenses, o texto que os israelenses colocaram no seu saltério e que eles passaram a cantar como maneira de expressar a grandeza de Deus e a sua fé em Deus como o refúgio que todos nós podemos alcançar. O texto inicia assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Irmãos, o leitor ou o escritor, ele está construindo, em primeiro lugar, a identidade do Deus em quem ele confia. Ele está mostrando ao leitor quem é esse Deus em quem ele confia. Não é qualquer Deus, não é uma força qualquer. Ele está dizendo que o Deus em quem ele confia é apresentado nas Escrituras através de alguns nomes. Então ele vem apresentando esse Deus pelos nomes que ele é conhecido no Antigo Testamento. Ele vai dizer, em primeiro lugar, que ele é o Deus Altíssimo, que o lugar de esconderijo que o cristão ou que o crente precisa buscar o seu refúgio é no Altíssimo. O Altíssimo é um título que, em primeiro lugar, vai reduzir todas as nossas ameaças ao tamanho certo. Porque quando nós olhamos para os nossos problemas aparecem diante de nós como grandes demais. Eles são gigantes que se apresentam à nossa frente e às vezes nós nos vemos tão pequenos diante das nossas adversidades, diante de problemas que nos alcançam, diante das intempéries da vida. Eles são apresentados como verdadeiros gigantes, colossos. E às vezes nós não sabemos como superar e nós não temos, na verdade, forças para superar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então já disse alguém que nós não devemos, em oração, apresentar o tamanho dos nossos problemas para o nosso Deus, mas nós devemos apresentar o tamanho do nosso Deus para o nosso problema. E parece que é justamente isso que o salmista está fazendo aqui. Ele pega e, apesar de toda a adversidade, ele apresenta o tamanho do Deus dele. Ele diz, esse Deus é o Deus Altíssimo. E quando ele diz que esse Deus é o Deus Altíssimo, ele está também combatendo a interpretação de outros deuses que estavam sendo difundidos no meio do povo de Israel e que requeriam para si o título de Deus Altíssimo. Por exemplo, o Deus Baal, que estava sendo muito adorado no meio dos judeus. Agora, o autor usa o seu texto para dizer que não é Baal que é o Deus Altíssimo, não é Baal que está sobre todas as coisas, não é Baal que criou todas as coisas, é o Deus dele.
É o Deus de Israel que é o Deus Altíssimo. Então, quando ele se vê num momento de profunda crise, de uma profunda dor, ele apresenta o tamanho do seu Deus. Ele olha para o seu Deus e diz: Deus, o Senhor é altíssimo, o Senhor é grande, o Senhor é criador de todas as coisas. Então, o Senhor é o lugar da minha habitação. O Senhor é o meu esconderijo. Ele vai dizer também que esse Deus, ele é onipotente. A palavra onipotente é a palavra Shaddai. O Deus onipotente é o Deus El Shaddai. Shaddai significa todo-poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas. Ele está olhando para trás, ele está olhando para a história dos patriarcas. Ele está olhando para a história do seu povo, porque o Deus El Shaddai era o Deus que protegia os patriarcas, era o nome pelo qual os patriarcas conheciam a Deus. Nisso, ele demonstra que Deus elegeu os patriarcas e a sua descendência. E o Deus que elegeu os patriarcas e a sua descendência podia fazer todas as coisas, porque ele havia protegido o povo, ele havia protegido o seu plano, ele havia protegido a sua promessa até aquele instante. E não seria naquele momento que o Deus Todo-Poderoso iria falhar com ele. O que ele está dizendo é que o Deus que pode fazer todas as coisas é o Deus que cuida dele. E é nesse Deus que ele espera o socorro, ou que ele espera se refugiar. Deus ele realiza o seu plano porque ele é poderoso. E nada pode fugir ao seu controle. Então todos os planos de Deus, eles vão se concretizar. Aqui também está aquele grito de euforia de Jó, que vivia, numa profunda angústia, numa profunda dor, uns problemas insuperáveis. Mas ele olha para Deus e diz: Deus, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas porque o Senhor é todo-poderoso. O Senhor é o El Shaddai. É isso que o autor está querendo ensinar o leitor. Depois ele vai dizer, ele diz ao Senhor, aquele que se esconde no Todo-Poderoso, que se esconde no Altíssimo, ele diz ao Senhor. Esse Senhor não é qualquer Senhor. Mais uma vez ele está usando o nome de Deus. Ele está usando o nome que Deus se apresentou a Moisés no alto da montanha, enquanto a sarça queimava. E Moisés diz: quem é o Senhor? Quem és tu? E ele fala assim: eu sou Yahvé. Em muitas Bíblias traduzidas por Jeová. Mas ali é um texto, é um nome indecifrável. Se nós fôssemos traduzir da maneira como Deus fala, a melhor tradução seria um YH ou WH. YH, WH. É um nome impronunciável, nós poderíamos dizer assim. Mas é um nome que também representa a vida, que é doador da vida. É um nome que dá sentido à história de Israel. Foi o Yahvé que libertou o povo da opressão. Então, quando ele diz é o Senhor, ele está falando é o libertador, é aquele que pode fazer todas as coisas, é aquele que tirou o povo da escravidão, é aquele que cumpriu as suas promessas, é o Deus fiel. Esse é o Deus em quem eu confio, em quem eu me refugio. Ele está se expressando a sua fé no libertador do povo de Israel. É aquele Deus que fez os milagres, irmãos, que mandou as 10 pragas no Egito, que abriu o Mar Vermelho, que fez o povo perambular durante 40 anos
pelo deserto, mas ainda assim supriu o povo, não permitindo que as suas roupas deteriorassem, não permitindo que eles passassem fome, enviando, apesar de toda a dureza do deserto, uma nuvem que pudesse, impedir que o sol os queimasse durante o dia, e uma coluna de fogo à noite, impedindo que o frio, gélido do deserto, viesse a lhes fazer mal. Esse é o Deus que ele está dizendo em que ele confia. É o Deus Todo-Poderoso e o Deus de milagres, o Deus libertador. Não é qualquer Deus. E por fim, ele vai usar o nome geral de Deus. Ele vai falar que o Deus em quem ele confia é Deus. Só que não é qualquer Deus, é o meu Deus. Esse Deus que é onipotente, que é altíssimo e que é libertador do povo, ele é meu Deus. É um Deus pessoal, não é um Deus impessoal, não é uma força que se manifesta. É um Deus que tem caráter, é um Deus que é uma pessoa. É um Deus que eu posso reconhecê-lo pela sua revelação. É um Deus que eu posso conhecer o seu caráter através da Bíblia, através da sua ação no mundo. É um Deus que eu posso conhecer e saber dele a respeito da sua ação durante a história da humanidade. E porque eu posso conhecer quem ele é e conhecer o seu caráter, então eu posso confiar nele. Então eu posso confiar nesse Deus porque eu percebo que esse Deus, além de poderoso, ele é um Deus santo. Ele é um Deus de amor, é um Deus que manifesta o seu cuidado poderoso para com o seu povo. Esse é o Deus que ele está dizendo que é o seu Deus. E é nesse Deus que ele diz, ele é meu refúgio. Refúgio, irmãos, é um lugar onde você foge para escapar do perigo. Esse é um refúgio. No tempo do perigo, onde você está sendo perseguido, então você foge para lá. E a ideia do autor é justamente essa. E eu vou precisar da sua ajuda, da sua capacidade imaginativa, para nós podermos montar o cenário que esse autor está querendo nos inspirar a ver através da palavra. O cenário por trás do Salmo 91 é um cenário de guerra. É como se você estivesse entrincheirado e um exército inteiro estivesse acampado contra você, e você precisasse de um lugar, um abrigo seguro, que impedisse todas as armas e todo o mal de te alcançar. Então ele vai dizer, olha, esse lugar que pode impedir que o exército te alcance é Deus. Que pode impedir de qualquer mal te alcançar é o Senhor. Esse é o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus verdadeiro, ele é o lugar de refúgio, não é para todo mundo. Não é para todos. O autor deixa claro que ele é um lugar de refúgio para aqueles que sabem quem ele é. Para aqueles que o conhecem pessoalmente. Para aqueles que podem, depois de conhecer o seu caráter santo, dizer, esse Deus é o meu Deus. Ele não é o Deus do vizinho, ele não é o Deus que eu ouvi falar, ele é o Deus que caminha comigo, ele é um Deus com quem eu ando todos os dias. Muitos podem até dizer que conhecem a Deus, mas no tempo de dificuldade, irmãos, às vezes as pessoas vacilam em sua fé e elas acabam procurando socorro em outros lugares. Alguns procuram em Pai de Santo, outros vão procurar em outras divindades, outros na manipulação de forças, outros vão procurar nos amigos, outros vão procurar, neles mesmos a possibilidade ou as forças para superar as dificuldades. Mas o cristão, ou aquele que confia no Senhor, sabe que Ele, de fato, é o nosso esconderijo, Ele é o nosso baluarte. Como o texto diz, Ele é o nosso baluarte. Baluarte é o bastião. Baluarte é uma fortaleza segura.
Imaginem comigo agora a mentalidade do autor no tempo em que ele estava escrevendo. Um período de guerras, de mudanças políticas, onde um mapa político mudava constantemente e nações fortificadas se levantavam e conquistavam umas às outras. Ele está pensando num lugar fortificado, ou uma fortaleza onde ele podia se refugiar, como se fosse uma cidade rodeada de muros e muros altos. Muros que impediam que o inimigo pudesse tomar a cidade, e que por maior que fosse o exército, quem estivesse dentro da cidade estava protegido. Não apenas muros altos, mas uma cidade que contava com uma guarda bem preparada. Eram arqueiros, eram um exército bem formado, que impedia o inimigo de poder sitiar a cidade. E era uma cidade que tinha uma boa provisão, que apesar do exército inimigo até chegar às portas, ele tinha uma boa provisão de alimentos para sustentar o povo, para guardar o povo. Porque muitas dos sítios ou das vezes que uma cidade ela foi rodeada pelo exército inimigo, muitas vezes a conquista nem era por causa das lutas que aconteciam. Era às vezes por causa da fome que se abatia dentro da cidade. As pessoas começavam a passar fome dentro da cidade, então elas precisavam se entregar. Às vezes uma cidade podia ficar sitiada ou rodeada pelo exército inimigo durante anos. E é justamente isso que o escritor quer dizer. Tu és o meu lugar forte. O Senhor não é só aquele que me guarda, mas também é o que me sustenta. No Senhor eu encontro o sustento para permanecer vivo. Baluarte, irmãos, ou uma fortaleza traduzida para os nossos tempos, é como se fosse aquele lugar onde o presidente dos Estados Unidos, no tempo de guerra, ele é orientado pela sua guarda pessoal ou pelo FBI a fugir. Existe um lugar onde o presidente dos Estados Unidos, no tempo, ou se houver uma guerra, ele é levado para poder ser preservado. E mesmo diante de um ataque de bombas, aquele lugar de refúgio é capaz de protegê-lo, é capaz de salvar a vida dele. Então Deus é como se fosse esse lugar para onde nós corremos, e por pior que seja o ataque, Ele é capaz de nos guardar, de nos proteger. A segurança, irmãos, desse homem que está escrevendo, ela não vinha de uma confiança subjetiva de algum poder miraculoso, ou da manipulação dos poderes místicos. Não, ele sabia muito bem em quem ele cria. Ele sabia quem era o seu Deus. E é por isso que ele diz que só Deus pode ser o refúgio dele. Esse Deus que tem um caráter santo, esse Deus que é um Deus de amor, só Ele pode ser a nossa segurança. Conhecer a Deus, irmãos, significa, de fato, conhecer a sua palavra. Não é só saber a respeito de Deus. Esse homem demonstra um profundo conhecimento da palavra de Deus quando ele aplica corretamente os nomes de Deus. Ele conhecia a Deus, o Deus revelado na Bíblia. Nós não precisamos deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para ser protegidos. Você não precisa pagar alguma coisa para ter uma água abençoada, como muitos fazem, né? Vai lá, pagam a água abençoada, coloca em cima da televisão, alguém ora e tal, aí diz que a água é sustância, toma, mas não é. Nós não precisamos disso. Você não precisa colocar uma fita da bênção no braço, ou usar uma rosa abençoada para tirar um mau olhado da sua casa, nem comprar alguma bugiganga mágica que promete para você acabar com seus problemas. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer o caráter de Deus. E então, à medida que você conhece quem é Deus e o seu caráter, você passa a confiar nele e tê-lo como o seu lugar forte, tê-lo como o seu refúgio.
Ele será o seu lugar de refúgio. É isso que o texto está nos ensinando. Depois nós temos, a partir do versículo 3, o autor nos ensinando: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa ao meio-dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele está vendo justamente aquele ambiente de guerra diante dele. Ele fala, olha, ele te livrará do laço do passarinheiro, ou seja, das armadilhas que o inimigo pode criar para ele. Das armadilhas que o inimigo pode utilizar para poder tirar a sua vida. Lembrem-se, irmãos, guerra é lugar de estratégias. Guerra é lugar onde se produz armadilhas para poder tentar destruir o inimigo. E Deus é esse que livra o seu povo dessas estratégias malignas. Ele vai também dizer da peste perniciosa. Muitas pessoas acham que numa guerra o que mata é só as armas, mas não é. Um dos ambientes da guerra, um dos fatores que o ambiente da guerra produz é justamente as pestes, que se propagam com uma rapidez enorme e que contagiam, às vezes, todo um exército, colocando em xeque a sua eficiência. Se propaga entre os soldados, se propaga entre o povo e pode destruir facilmente um exército inteiro. E ele diz, olha, até mesmo das pragas, Deus nos livra, Deus nos guarda. Ele vai dizer, não te assustarás com o terror noturno. Possivelmente ele está tratando aqui a respeito daquelas estratégias antigas, onde os exércitos usavam a escuridão da noite para poder ter vantagem contra o inimigo, os ataques noturnos. Então, seja de dia, seja de noite, Deus está nos guardando. Deus está sempre zelando por nós. Ele vai dizer, e também Ele vai te livrar da seta que voa ao meio-dia. Ele está agora percebendo justamente o campo de batalha, aonde existe o exército com lanças e escudos na frente, e as suas espadas, mas de repente, o primeiro batalhão, o batalhão da frente, ele abre espaço, e vem um outro batalhão de trás, um segundo batalhão, que é o batalhão dos arqueiros. E então eles lançam as suas flechas, e diz a história que às vezes a quantidade de flechas eram tantas, que podia até mesmo escurecer o sol, ou tapar o sol enquanto elas voavam, de tantas flechas que eram. E ele está dizendo, mesmo diante das flechas que voam durante a batalha, e eram as que os flecheiros eram extremamente perigosos, e matavam aos montes, mesmo diante desse cenário terrível, Deus irá nos guardar. Deus irá guardar aqueles que nele confiam. Ele vai continuar dizendo, também vai nos guardar da peste que se propaga nas trevas. A morte que você não consegue ver, mas que aumenta, sabe? E que você não consegue perceber, porque a peste é uma coisa que você não consegue enxergar a sua propagação. É como se ela estivesse oculta. É como se nós não conseguíssemos perceber o avanço das pestes à medida que contagia e à medida que mata. Porque depois que você já está contagiado por uma peste, principalmente naquela época, provavelmente você vai morrer. Então ele está dizendo, olha, essa peste que se propaga nas trevas, que é oculta, o Senhor vai proteger você. E nem da mortandade que assola o meio-dia. E nem da batalha feroz e ferrenha. E nem do calor da batalha. Quando você está durante o dia tentando vencer o exército inimigo, até nesse momento o Senhor está guardando as nossas vidas. Deus é aquele que pode
realmente guardar-nos de todo o mal. Os judeus, eles ligavam esses termos que nós acabamos de citar a ações demoníacas. É como se fossem demônios que agissem e Deus nos guardaria então da ação dos demônios também. Seja lá o que for, se é espiritual ou se é físico, o que importa é que, independentemente de qualquer fator, Deus está nos protegendo, como aquela ave mãe. Como diz o texto, debaixo das suas penas, Ele nos guarda, Ele cuida de cada um de nós, como a ave mãe cuida dos seus filhotes, protegendo debaixo das suas asas contra toda e qualquer tempestade. Esse Deus cuida de nós. Vai dizer que Ele é a nossa proteção. Ele é sempre a proteção em quem nós vamos encontrar a salvação. Vai dizer que Ele é pavês e broquel, ou escudo e pavês, ou broquel e escudo, dependendo da sua tradução. Quer dizer que Ele é um escudo, porque é um escudo que você se defende, ele é redondo, e você se defende do inimigo, mas ele tem uma ponta no próprio escudo, e à medida que você se defende, você também ataca com ele. Então Deus é isso, a verdade de Deus é o meio pelo qual você se defende do mal, e ao mesmo tempo você ataca o mal que está vindo contra você. E o outro escudo é um escudo grande, onde você defende o seu corpo inteiro atrás dele. Esse é Deus, que protege você por inteiro. E você se esconde atrás desse Deus e atrás da verdade dele. O versículo 7, o autor vai continuar dizendo: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Vai dizer que a morte, ela se manifesta ao nosso redor, irmãos, e as pessoas vão morrendo, seja fisicamente, seja espiritualmente, o processo de morte está acontecendo ao nosso redor. Mas o mal, que é a manifestação da morte, ele não vai ter acesso à nossa vida. Nós acabamos sendo protegidos por Deus, porque só Ele pode nos guardar. Só conseguimos entender esse tipo de proteção de Deus quando nós olhamos esse texto sobre a ótica de Cristo, do Cristo crucificado. E nós vamos perceber quão poderosa é a ação de Deus na nossa vida, nos salvando do mal. Como nós estamos sendo guardados do mal. Não se limita simplesmente às perplexidades da vida, de um Deus que livra você do acidente de carro, do Deus que guarda você de tropeçar, do Deus que guarda você do ladrão, do assaltante, do assassino. Não só esse Deus que livra das questões físicas da vida, mas é um Deus que nos livrou de todo o poder do mal, daquele mal que nos dominava, do mal do pecado. Quando nós olhamos para Cristo crucificado, nós percebemos que Deus está nos livrando do mal que existe dentro de nós, para depois nos livrar do mal que está fora de nós. É um Deus que nos livra do mal em todos os sentidos. No versículo 8 ele vai dizer: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O castigo dos ímpios, irmãos, aqui não se refere só às pessoas que se levantam contra o povo de Deus. Não é só aqueles que estão lutando contra Deus, mas se refere, a todo aquele que não faz de Deus o seu socorro. Todo aquele que não tem Deus como seu socorro, ele está sofrendo a vulnerabilidade da morte, e está diante da morte, e a morte está sendo aplicada na vida dele. Ele está se perdendo, ele vai se perder, porque ele está sendo cada vez mais corrompido pelo poder do mal, e ainda vai se perder, porque ele acaba perdendo o refúgio maior da salvação, que é se encontrar um dia junto com Cristo em glória. Os versículos 9 e 10 dizem assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio,
fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O fato, irmãos, de nós sermos preservados por Deus, não é por causa da nossa bondade interior, não é porque nós somos justos, não é porque, nós somos alguém mais bonitinho diante de Deus. Não é isso. O fator pelo qual nós somos salvos é a misericórdia de Deus, é a graça do Senhor. É simplesmente pela graça dele. Ele vai dizer, você fez do Senhor o seu refúgio, a sua morada, por isso nenhum mal te sucederá. Você está seguro nele, guardado por ele, por causa da graça dele, da bondade dele. Essa é a realidade da igreja em Cristo. Nós estamos guardados nele. Ele está sempre ao nosso redor, ele está sempre cuidando de nós, mas não por causa de algo que ele viu em nós, mas por causa da misericórdia, da bondade e do amor com que ele nos chamou. Se você está aqui hoje à noite, é porque ele chamou você, porque ele está demonstrando o amor dele por você, para que você possa ouvir a sua voz. Os versículos 11 a 13 dizem assim, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Irmãos, esse texto aqui tem uma profundidade enorme, porque nós só conseguimos entender esse texto quando nós vemos o que Jesus falou a respeito desse texto. Porque quem usou esse texto, em primeiro lugar, sabe quem foi? Foi o diabo. Na tentação de Jesus, quando Jesus está sendo tentado, a sua segunda tentação, o diabo usa justamente esse versículo dizendo a Jesus, olha, ele leva Jesus ao pináculo do templo, coloca Jesus na parte mais alta do templo e diz, pula daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem para te sustentarem, para que você não tropece em alguma pedra. E a resposta de Jesus é clara, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso nos leva a pensar, irmãos, a respeito da interpretação do texto, que não significa que Deus vai nos livrar de todas as nossas tribulações enquanto estamos passando por esse mundo, enquanto estamos na nossa jornada nesse mundo, mas que de fato Ele nos guardará seguros para a nossa salvação, que Ele sempre vai nos guardar para impedir que nós tropecemos em alguma pedra e acabemos nos desviando da sua vontade, da sua presença. É um Deus que não apenas nos chama, mas é um Deus que nos garante, irmãos, na salvação. Nós não devemos torcer a palavra de Deus, porque quando nós torcemos a palavra de Deus, nós vamos nos assemelhando ao diabo. Também, o versículo de número 13, pisarás o leão e a áspide, Jesus usa esse versículo. Ele vai usar esse versículo quando ele envia os 70. Ele diz assim, eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o império das trevas. Jesus tinha esse versículo em mente quando ele proferiu essas palavras ao enviar os discípulos para a sua missão. Jesus ele utiliza esse verso para lembrar a todos sobre a verdadeira guerra do cristão. Como Paulo nos ensina, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades. A nossa guerra é contra todo o mal, sendo personificado na pessoa de Satanás, porque Satanás significa adversário.
É isso que o nome Satanás significa, adversário. Então todo mal que é expresso nesse mundo, ele é adversário de Deus, portanto se torna nosso adversário, e é contra esse mal que nós lutamos. Aquele que luta, irmãos, para aplicar em seu caráter todo o caráter de Deus, ou para assimilar no seu caráter todo o caráter de Deus, é esse justamente que está trabalhando para a glória de Deus. O desejo, irmãos, do diabo não é ficar aparecendo em televisão, não é ficar dando testemunho durante os cultos, não é ficar fazendo show pirotécnico dentro das igrejas. Esses aí, nós não precisamos ter medo. Não é contra esses aí que nós lutamos. Esses aí só estão enganando as pessoas que estão dentro da igreja. Infelizmente. O grande problema do diabo, ou o grande mal que o diabo propaga, é distorcer os valores da humanidade, levando os homens a um distanciamento de Deus. Esse é o grande propósito do diabo. A igreja e os discípulos de Cristo, eles estão envolvidos na batalha da proclamação da verdade e da vida. Porque quando nós proclamamos Deus, quando nós falamos a respeito de Deus, quando nós proclamamos a verdade, quando nós lutamos contra o mal, nós estamos lutando contra Satanás, as suas hostes, as suas hordas, as suas mentiras. Nós estamos lutando contra tudo isso. E ao mesmo tempo estamos proclamando a verdade de Deus e a vida que o ser humano só encontra nele. E nós só encontramos a verdade dele e vida genuína quando nós falamos a respeito da cruz. Porque é na cruz de Cristo que nós temos vida e vitória, irmãos. Só na cruz de Cristo. Por último, irmãos, nós temos os versículos 14 a 16 que diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ele vai dizer, agora é como se fosse Deus falando. Depois que ele expressou a sua confiança em Deus, que ele expressou para o próximo quem é esse Deus que livra, é como se Deus respondesse para ele e disse, olha, aquele que se apegou a mim com amor, esse é quem eu vou livrar. Esse é quem experimentará o meu relacionamento como um refúgio. A base do nosso relacionamento com Deus é o amor e não o utilitarismo. Não é vir à igreja para conseguir alguma coisa. É vir à igreja porque nós amamos esse Deus a quem nós conhecemos. E quando nós amamos esse Deus a quem nós conhecemos, Ele nos livra, porque Ele diz, livrarei. E aí Ele nos salva, porque Ele diz, pô-lo-ei a salvo. É como se Ele nos colocasse debaixo da sua guarda pessoal. Ele vai dizer assim, tudo isso porque Ele conhece o meu nome. Porque conhece o meu nome. Ele volta lá para o versículo 1 e 2 e nos mostra como eles são importantes. Como conhecer o nome de Deus é importante. Como saber quem Deus é importante. Porque quem se apega a Ele com amor é aquele que o conhece de verdade. Que sabe quem Ele é. E essa pessoa, ela recebe promessas maravilhosas. A primeira promessa é de resposta de oração. Você ora e é respondido. A segunda promessa é que a presença de Deus vai estar conosco no dia da angústia. Não fala que nós não vamos ter problemas. Não fala que nós vamos ser agora blindados e não passaremos por adversidade. A promessa de Deus é, eu estarei com Ele no dia da angústia. Nós não estaremos sozinhos. Depois vai dizer, a respeito de livramento, novamente vai dizer, e eu o livrarei. Depois vai dizer, e eu glorificarei. Eu o exaltarei. Eu farei dele um exemplo. Depois dirá, eu o darei longevidade. Ou seja, eu vou fazer com que a vida dele dure. Que ele viva muitos anos. E eu vou lhe mostrar a minha salvação.
A salvação aqui, irmãos, não é simplesmente a salvação espiritual, mas é a salvação, é o livramento de todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Qualquer coisa, irmãos, que nós estejamos passando, seja físico, seja espiritual, seja promovido pela simples questão de estarmos vivos, e estarmos vivos traz problema. Ou seja, uma ação sobrenatural do império das trevas que se levanta contra nós. Não importa de onde vieram os problemas, nós sempre poderemos encontrar refúgio no nosso Deus. Nós sempre poderemos encontrar consolo no nosso Deus. Nós sempre poderemos encontrar forças no nosso Deus. Que nós possamos cada dia conhecer mais a respeito desse grande Deus que nós temos. Esse Deus altíssimo, todo-poderoso, o Senhor que livra do mal, e um Deus que nós possamos dizer, é o meu Deus, é o Deus pessoal. Que isso seja uma realidade na minha vida, na sua vida, para a glória do nome dEle e para o nosso bem-estar. Um lugar chamado refúgio é um lugar para onde você pode correr sempre no momento da sua dor, da sua tristeza e da sua angústia. Esse lugar está sempre próximo de você. Ele é o nosso Deus. Amém? Deus abençoe.